firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Adore ao Senhor sempre, em qualquer circunstância. Ele é o Senhor dos senhores. Ele pode nos livrar de qualquer situação. Confiemos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Glorificado seja sempre o nome do Senhor. Amém. Que a paz esteja com todos vocês. Glórias e louvores sejam dadas a Ti, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos, reunidos, nos encontramos mais uma vez, nesta hora, nesta terça-feira, quando compartilhamos, através deste canal, estudos da Palavra do Senhor. Queremos compartilhar com os irmãos, estudar com os irmãos, as perguntas 82, 83 e 84 do nosso breve catecismo. O tema é este: incapacidade e condenação. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, graças te rendemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos nesse instante em torno da tua palavra para aprender um pouco mais do Senhor e aplicar
os teus ensinamentos, Senhor querido, no nosso cotidiano. Perdoa, Pai, os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Oramos. Amém, Senhor. Parece que há uma confusão em certos círculos evangélicos no que diz respeito à doutrina da salvação. É o entendimento equivocado de que no Antigo Testamento o homem era salvo pelo cumprimento da lei. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 11, explica que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O mesmo apóstolo declara na carta aos Romanos, no capítulo 3, versos 19 e 20, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras de lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vejamos então as perguntas 82 a 84 do breve catecismo, que demonstram o homem condenado incapaz de cumprir a lei de Deus. Pergunta 82. Será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Resposta. Nenhum mero homem, desde a queda, é capaz, nesta vida, de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. A palavra do Senhor assim nos diz em primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, verso 46, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja. Em 1 João, capítulo 1, verso 8, a palavra do Senhor nos diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Na mesma carta, 1 João, capítulo 2, verso 6, a palavra nos ensina: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Prossegue então a resposta à pergunta 82. Ao contrário, diariamente os quebra por pensamentos. E aí nós nos voltamos para o texto de Gênesis, capítulo 8, verso 21, que nos diz: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. E prossegue então a resposta à pergunta e palavras. Tiago 3:8 nos diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar, ou melhor, de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. E veja bem o que diz a resposta no seu final. Sim, nenhum mero homem, desde a queda, é capaz, nesta vida, de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Ao contrário, diariamente os quebra por pensamentos, palavras e obras. Tiago irá nos dizer, no capítulo 3, verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, meus irmãos, é necessário sempre ter em mente o que afirmou
João, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então veja bem, após a queda, o homem tornou-se incapaz de guardar os mandamentos de Deus. Ou seja, perdeu a capacidade de não pecar. Agostinho, um dos pais da igreja, explicou que na queda a raça humana perdeu a capacidade de não pecar. Em outras palavras, o poder de pecar está tão profundamente arraigado no coração e na alma humana que é impossível não pecar. Somos tão pecaminosos, por natureza, que nunca encontraremos alguém que não peque. A própria palavra do Senhor nos diz categoricamente isto. Paulo, ao escrever novamente aos Romanos, no capítulo 3, verso 13, nos diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pergunta 83 do Breve Catecismo. Todas as transgressões da lei são igualmente odiosas? Resposta. Algumas transgressões em si mesmas e em razão de circunstâncias agravantes são mais odiosas à vista de Deus do que outras. Vejam o que nos diz o Salmo 19, verso 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. No Evangelho de João, capítulo 19, verso 11, está escrito: respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dadas. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Em Êxodo, capítulo 20, verso 7, a palavra de Deus é categórica também. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então nós podemos alistar os pecados graves em duas categorias. Os ofensivos a Deus, como por exemplo o texto citado há pouco, o tomar o nome de Deus em vão, Êxodo capítulo 20, verso 7. O Senhor não aceita, irmãos, a alegação de inocência daqueles que lhe tomam o nome em vão, usando-o de maneira desrespeitosa ou leviana, vulgarizando o que é nobre, santo e excelso. O Senhor não aceita também a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versos 31 e 32, que é o pecado imperdoável, que tem a ver com a incredulidade humana. Os ofensivos e danosos ao irmão e ao próximo. Mateus capítulo 5, verso 22. Sim, aqueles que causam efeitos na vida e na consciência dos mais jovens e dos neófitos na fé. Ora, nós sabemos, todo pecado separa o homem de Deus, mas há atos pecaminosos de consequências sociais, morais, espirituais, mais intensamente periculosos e perigosos para a comunidade que outros. E quer observado, meus irmãos, sob o ângulo do pecado em si, quer sob a qualidade e a responsabilidade do praticante. Em suma, quem quebra um voto, quem fez ao divino, ao Supremo Senhor, ao nosso Senhor e Salvador, no ato do batismo ou na pública profissão de fé, o seu voto a Deus
assumindo o seu compromisso, empenhando o seu compromisso de fé e de responsabilidade diante do Senhor e diante da igreja do Senhor, sendo desleixado, toma o nome de Deus em vão. Quem atribui aos demônios a obra que o Espírito Santo realiza no crente, na igreja, blasfema contra o Espírito regenerador, iluminador, aplicador da obra vicária de Cristo aos eleitos do Senhor, que são salvos no tempo preordenado por Deus. Pergunta 84 do Breve Catecismo. O que merece cada pecado? Cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida como na vindoura. Gálatas capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo irá dizer: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Tiago capítulo 2, verso 10, irá também afirmar: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, 41, o Senhor nos diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, como afirma a confissão de fé, no capítulo 15, parágrafo 4, não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação. Ou seja, se fosse possível uma pessoa cometer somente um pecado, em toda a sua vida ela seria lançada no inferno. Fosse por roubar um docinho, veja bem, da festa, ou por ter cometido um genocídio. Isso aponta para a gravidade do pecado, pois é cometido contra o Deus santo e verdadeiro. O texto em que Jesus repreende as cidades em que ele havia feito muitos milagres demonstra isso. Diz Mateus capítulo 11, versos 21 a 24: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até ao inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Palavras duras do Senhor Jesus. O texto diz que aqueles que estavam diante dele, diante do Messias, contemplando os milagres realizados por Jesus, sofreriam um juízo mais severo que aqueles que contemplavam de longe a sua vinda. Tal era a incredulidade deles. Alexander Roger afirma que os sofrimentos dos que forem condenados no juízo serão de diversos graus, proporcional ao demérito de cada pessoa em função da menor ou maior gravidade dos pecados de cada pessoa. Packer diz que os crentes terão um destino proporcional ao modo melhor. Packer diz que os descrentes terão um destino
proporcional ao modo de vida ímpio que escolheram. E esse destino lhes virá de acordo com seu próprio demérito. Paulo expressa isto na carta aos Romanos, no capítulo 2, versos 6 a 11. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento a vida eterna, aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também ao grego, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O quanto eles conheceram da vontade de Deus será o gabarito pelo qual seu demérito será medido. Aí vem alguns textos, Mateus 11, versos 20 ao 24, Lucas 11, versos 42 a 48, e o texto de Romanos, capítulo 2, verso 12. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Na parábola do servo vigilante, em Lucas capítulo 12, versos 35 a 48, Jesus ensina isso, afirmando que o servo que conheceu a vontade do seu Senhor, mas foi negligente, será punido. Entretanto, o servo que não soube a vontade do seu Senhor e procedeu mal, levaria poucos açoites, pois a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Tiago, capítulo 3, verso 1, também adverte aos seus leitores de que aqueles que querem ser mestres receberão um maior juízo. O que isso tudo nos diz? Concluindo, tudo isso aponta para a minha, a sua, a nossa responsabilidade. Conhecendo a palavra de Deus, viver de forma coerente com aquilo que temos aprendido de Cristo. Por causa de Cristo, aqueles que estão unidos a Ele podem viver uma vida agradável diante de Deus, na força e no poder do Espírito Santo. Isso significa, irmãos, que é também minha, sua, nossa responsabilidade, como testemunhas de Cristo, notificar aos homens as suas faltas e anunciar o santo evangelho de Jesus. Pois voltando, irmãos, para o ensino da confissão de fé, como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Conhecendo a palavra do Senhor, crendo no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, tendo-o no coração, na mente, tendo o coração regenerado, tendo a mente de Cristo, arrependidos, nos voltemos dia a dia para o Senhor. E louvemos ao Senhor pela tão grande salvação que nos foi dada por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que tomou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário, morrendo por nós e ressuscitando por nós e nos conduzindo hoje, dia a dia. Então, seja de Cristo, proclame a Cristo,
viva para Cristo. Anuncie aos seus a redenção, a salvação, que é oferecida, é testemunhada, para que os eleitos do Senhor sejam salvos em Cristo Jesus. Deus o abençoe e que esta porção da palavra do Senhor, do ensino do Senhor, faça diferença no seu viver. Amém. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Vamos encerrar este momento, finalizando o estudo desta noite, orando pelos irmãos, pelas famílias da igreja, pelos irmãos enfermos, pelos irmãos que estão à frente desse enfrentamento, desta pandemia ao longo dos meses, nossos irmãos da área da saúde, da segurança pública, irmãos que estão retornando aos seus trabalhos, irmãos que necessitam de uma porta de emprego também neste momento tão difícil pelo qual nós todos estamos passando, um momento de afastamento social. Oramos também para que em breve estejamos com segurança nos reunindo presencialmente no templo do Senhor. Oramos agradecendo a Deus pela vida
do Williams e da Carol, que completam hoje mais um ano de vida conjugal. Que o Senhor seja com o lar dos nossos irmãos, com os seus filhos também. Oramos pela nossa irmã Marina, que hoje completa mais um ano de vida na presença do Senhor, irmã Marina, que é filha da nossa irmã Socorro. Oramos também pelo Diego, que amanhã estará completando, dia 22, mais um ano de vida, e o César no próximo dia 25. Que o Senhor seja sobre cada um deles. Vamos orar também pela família do mês, nossa irmã, nossos irmãos Diego e Thalita e seus filhos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, graças te rendemos por tua palavra compartilhada nesta hora. E pedimos que ela faça diferença no viver dos nossos irmãos. Nós muito te agradecemos pela vida do Williams, da Carol, por mais um ano de vida conjugal que o Senhor tem concedido para este casal que amamos tanto. Nós queremos te agradecer pela Marina também, Senhor, pelo seu aniversário, que ela cresça, o crescimento que vem de Deus, a sua casa, a sua família, seja ricamente fortalecida e abençoada pelo Senhor. Oramos, ó Pai, por Diego e por César, que os nossos irmãos que estarão completando aniversário também sejam contemplados por tua graça, pelo teu sustento, pelo teu cuidado dia a dia. Pedimos, ó Deus amado, por Thalita, Diego, seu esposo, seus filhos, ó Pai, Annalise e Marcos Paulo. Que o Senhor sustente esta casa, esta família, que eles estejam sempre bem firmados no Senhor Jesus e apoiando um ao outro na caminhada cristã, em nome de Jesus. Oramos, ó Pai, pelos nossos irmãos que estão trabalhando, oramos por porta de emprego para aqueles que necessitam. Pedimos, ó Deus amado, pelos nossos irmãos, amigos, familiares que estão na linha de frente, na área da saúde, da segurança pública, Senhor, realizando este combate contra este vírus, ó Pai. Oramos pela vacina, Senhor, que venha logo, em nome de Jesus, para que com toda a segurança voltemos a nos reunir, ó Pai, nas reuniões presenciais da vida da Tua Igreja. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus oramos. Amém, Senhor. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações, o poder renovador, restaurador do Santo Espírito do Senhor, sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.